Jesus e os acontecimentos futuros, tá? Então nós já vimos Jesus falando sobre o princípio das dores em Mateus 24, no sermão profético. Nós vimos Jesus falando sobre a tribulação ou a grande tribulação. E agora então Jesus ele vai tocar na sua volta. Tá? Como é que ele vai descrever um pouco como é que vai ser a sua volta, tá, a este mundo novamente. Então ele nos apontou o princípio das dores. Ele destacou também o aumento dos falsos profetas. Nós já vimos isso em outros vídeos. A grande perseguição sem igual que haverá no período da grande tribulação a todo aquele que professar, né, crer em Deus e em Jesus Cristo. E agora então ele vai nos apresentar aqui nesse momento do texto, do sermão profético, o momento mais esperado para todo cristão, que deve ser o mais esperado para todo cristão, a sua volta. E como é que vai ser a volta de Jesus? Segundo os textos bíblicos, será de uma maneira visível, literal, como o próprio texto está descrevendo, não há como interpretar de outras maneiras os textos que falam sobre a volta de Jesus, e será gloriosa, ou seja, Jesus vai voltar não da maneira que ele morreu lá na cruz, né? Na forma de homem ali, sofredor, não, ele vai voltar de uma maneira gloriosa, em poder, né? A Bíblia chama lá no Velho Testamento essa presença de Deus, esse poder de Deus de Shekinah, de uma maneira gloriosa, uma presença gloriosa, né? E geralmente era aquela claridade, aquela clareza, né? E aquelas nuvens, aquela fumaça clara, muito clara. Então, essas são os pontos que mostram a volta de Jesus, tá? Esse texto que eu vou usar está em Mateus 24, versículos 29 a 41, onde Jesus se refere à sua volta. Então eu vou destacar algumas coisas aqui a cada versículo, tá? Dentro do possível. O primeiro destaque aqui, tá? Haverá uma escuridão do sol, da lua, a queda das estrelas e o abalo sideral. Então o texto ele nos mostra, o versículo 29, imediatamente depois da angústia daqueles dias, ou seja, depois do final, ali no finalzinho já da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Tá? Outros textos que você pode usar como referência para comparar aqui, sobre esse grande dia da volta de Jesus, está em Isaías capítulo 13, versículo 10, 34, versículo 4 de Isaías, e Joel capítulo 2, versículo 10. Tá? Então que se refere também ao mesmo momento histórico que acontecerá sobre a terra. Também o versículo 30, ele vai destacar para nós que com essa aparição de Jesus visível, né, que haverá esse abalo sideral, esse abalo cósmico, né, no espaço. Então com a aparição visível de Jesus, tá, será muito clara essa aparição dele, ela será visível, tá, visível e em glória. Versículo 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, ou seja, quem estiver aí vai ver claramente, né, o céu se abrindo ali, então Jesus vindo com as nuvens, diz a Bíblia, e no outro texto fala que ele virá com o exército dos céus, né, os seus santos acompanhando ele, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Por que haverá essa lamentação entre todos os povos da terra? Porque hoje nós estamos nos dedicando, nos esforçando para anunciar o Evangelho, né, a salvação, o arrependimento, a vida eterna, uma vida voltada para Deus, e as pessoas não estão querendo ouvir isso. Depois nós vamos ver no finalzinho do texto aqui, no finalzinho dos tópicos aqui, o porquê, tá? Então nós estamos vivendo uma época em que o Evangelho está sendo anunciado a rodo. Hoje nós temos um grande exemplo, né, que com esse lockdown, essa quarentena que teve já está se estendendo há quase 2 anos aí, né? Então as redes sociais e os meios de comunicação da internet, né, tá abarrotado de gente pregando o Evangelho, uns pregando o Evangelho sério e outros pregando o Evangelho, né, distorcido, para agradar a homens, mas está sendo pregado o Evangelho. Então ninguém pode dizer que não tem a oportunidade ou não está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. As pessoas estão rejeitando, algumas estão rejeitando essa salvação, esse plano que Deus tem para a vida delas, né? Não estão querendo ouvir. Então naquele dia, quando Jesus aparecer, vai haver todos esses sinais no espaço, no céu, né? Na própria terra haverão sinais. Isso é muito claro e já está acontecendo esse início de tudo isso. Então as pessoas vão cair em si, elas vão entender, não, realmente tudo aquilo que os cristãos falavam, né, que chamam de fanáticos, né,
vocês são fanáticos, vocês são profetas do caos. Tudo isso eles vão reconhecer naquele momento e eles vão lamentar de não ter acreditado antes nessa mensagem do Evangelho aí. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E a Bíblia diz em outro texto que todo olho o verá. Todo olho verá. Então não haverá pessoa que estiver naquele momento da história ali com a volta de Jesus, naquele momento em que ele aparecer, a pessoa onde ela estiver, nos 4 cantos do globo, né, ela vai poder ver que Jesus é real, porque a volta dele será visível, literal e em poder e grande glória. Tá? Também, no versículo 30, nós temos ali os anjos reunindo os salvos da tribulação. Tá? Então eu creio no arrebatamento do povo de Deus antes da tribulação. Tá? Eu ainda creio no arrebatamento antes da tribulação. Tá? Mas existem outras linhas teológicas. Existem aqueles que creem que o resgate, o arrebatamento da igreja será no meio da tribulação, e outros creem que será nesse momento da segunda volta de Jesus aí, né, que ele aparecerá no céu, então reunirá todos os salvos, né, e então irão para o céu com ele. Então, o texto do versículo 31 diz o seguinte, ó, ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta. Então há uma organização em tudo isso. E eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Tá? Então, vamos nos apegar aqui no que ele está revelando aqui. Então, todos aqueles que estarão salvos nesse período da tribulação, serão reunidos naquele momento. Jesus vai fazer com que os anjos reúnam todos eles, né? De uma a outra extremidade do céu, ou seja, em toda a terra. Não haverá lugar na terra onde uma pessoa que aceitou a Cristo, né, onde aceitou a salvação, a vida eterna que Deus oferece, que não seja recolhida pelos anjos de Deus, né, e toda reunida na presença de Jesus. Tá? Uma outra coisa muito importante, um outro ponto muito importante que fica muito claro no texto bíblico, onde Jesus se refere à sua volta, é que essa volta de Jesus ela será inesperada. E aí ele faz uma comparação muito interessante lá com o tempo de Noé. Então lá em Gênesis, quando Deus mandou Noé construir a arca, que haveria um dilúvio, que seria destruída toda a terra por meio do dilúvio, por meio da água, né? Passaram-se muitos anos num local afastado de qualquer praia ali, né, de qualquer mar, e Noé falando, ó, vai vir um dilúvio, e o povo estava todo largado, o povo estava todo vivendo cada um a sua vida, da sua maneira, né? Fazendo festa, dando-se em casamento e coisa e tal, que é o que o texto aqui se refere, né? Olha o que o texto diz aqui, Jesus falando sobre isso, ó, do versículo 37 a 39. Quando o Filho do Homem voltar, será como, ele está comparando, ó, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então o que Jesus quis dizer aqui? Que os momentos que antecedem a sua volta a esse mundo para buscar as pessoas que estão salvas, que serão salvas nesse período da tribulação, o mundo estará vivendo como nos tempos de Noé, ou seja, as pessoas estarão preocupadas com a sua própria vida. As pessoas estarão preocupadas no que vai adquirir no dia da manhã. E é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas não querem mais saber da mensagem do Evangelho. Aquela mensagem de transformação. Aquela mensagem de mudança. Porque o Evangelho não é trocado de religião, gente. O Evangelho, ele é mudança de vida. Né? Eu não estou querendo dizer para você aqui que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. Porque ninguém é perfeito nesse mundo, nessa vida. Mas nós estamos num processo de santificação, num processo de aperfeiçoamento para entrar na presença de Deus definitivamente. Então, nenhum cristão ele é perfeito, né? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, muitas vezes as nossas quedas, né? Mas a Bíblia diz que o justo cairá, mas levantará, né? Cairá 7 vezes, mas levantará, não ficará prostrado, levantará e continuará a caminhada. Isso é ser cristão. Então as pessoas têm uma visão de cristianismo de que o cristão ele é o santarrão, né? Que ele é o puro, que não tem nenhuma falha, nenhum erro. Não, nós temos erros sim. Todo cristão tem erro, tem falhas,
né? Seja numa área, na outra, mas todos têm, e estamos todos numa caminhada para corrigir isso. Mas voltando à questão da volta de Jesus, ele compara a sua volta, né, como um momento inesperado, ninguém vai esperar a volta dele. Por isso que eu tô me esforçando para fazer esses vídeos, para que você possa despertar para isso, ficar atento para a volta de Jesus. Até ele compara, né, que é como se fosse um ladrão. Se o dono da casa soubesse o momento em que o ladrão fosse aparecer, ele montaria guarda ali, montaria uma vigília, ele ficaria armado esperando o ladrão aparecer. Mas ele não sabe quando o ladrão vai aparecer, né? Então será como no tempo de Noé. No tempo de Noé as pessoas estavam seguindo a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, ou seja, vivendo a vida normal, buscando os seus bens materiais normalmente, só que não se perceberam, né? Quando então a arca se fechou, a água do dilúvio veio e levou a todos. Assim vai ser na volta de Jesus, tá? Não haverá tempo. Então, se a pessoa não estiver despertada, não estiver atenta, observando o que está acontecendo, se preparando para a volta de Jesus, ela vai ser pega de surpresa, tá? Elas serão pegas todas de surpresa. Isso é muito importante destacar, tá? Então, quando o Filho do Homem voltar, as pessoas estarão dessa maneira, se preocupando em o que vai fazer, o que vai adquirir, vivendo a vida normal aqui, esquecendo que isso aqui vai se acabar, esquecendo que isso aqui vai ter um fim, tá? Estão esquecendo isso. Então, por isso que eu estou preparando esses vídeos para que você possa despertar e me ajudar compartilhando esses vídeos, se inscrevendo no canal, compartilhando esses vídeos, mandando para pessoas, né, que precisam ser despertadas, que você talvez esteja orando, esteja preocupada com a vida delas, os caminhos que ela está seguindo. Tá? Então nos ajude, vamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas e falar sobre o fim dos tempos também anunciar o Evangelho. E também nós temos aqui as pessoas estarão muito ocupadas com a vida na terra, versículos 38 e 39. Então, né, junto com a vinda inesperada de Jesus, ninguém vai esperar, as pessoas estarão ocupadas, muito ocupadas com a vida na terra. Tá? E é o texto que eu já li antes ali, versículos 38 e 39. Então nós temos aí um bom entendimento já dos acontecimentos que desde o início lá, né, as dores de parto nós vimos o princípio das dores. Agora nós vimos a porção do sermão profético, quando Jesus se referiu à sua volta de uma maneira literal, né? Então são várias características aqui. Deixa eu dar uma resumidinha rápida para você, só os títulos principais, né? Então a volta de Jesus será como? Ela será em primeiro lugar aqui, ó. Haverá escuridão do sol, da lua, queda de estrelas e um abalo sideral. Jesus aparecerá então com poder e glória, diferente do Jesus que nós vimos morrer na cruz. Ele vai vir diferente, né? Em poder e glória. Também aqui haverá os anjos reunindo os salvos da tribulação. A sua volta será inesperada. Ele compara essa volta como nos tempos de Noé, né? O povo não vai estar esperando, a humanidade não vai estar esperando isso, vai ser uma coisa surpresa. As pessoas estarão muito ocupadas com a vida na terra. E é isso que eu tenho visto como pastor e como servo de Cristo. Eu tenho visto, inclusive às vezes dentro da igreja eu vejo isso. As pessoas estão muito mais preocupadas com o que elas vão ter amanhã, com o que elas vão conquistar amanhã, né, do que com buscar a Deus, de como preparar-se para a volta de Jesus. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque em outro momento eu vou falar sobre a chamada apostasia. Você sabia que a Bíblia fala que precisa haver uma apostasia para que Jesus volte também? Né? Vai acontecer essa apostasia. Mas isso é um tema para outro momento que eu estarei abordando também. Se esta mensagem, se esse estudo bíblico abençoou a tua vida, se despertou você, chacoalhou você, né, que Deus seja glorificado e louvado por isso. Mas nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com